dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. E agora eu quero conversar sobre o pretérito mais que perfeito composto. Mas atenção, eu não vou fazer conjugação verbal aqui. Eu quero explicar para você o uso desse tempo verbal. Vamos lá. Esse tempo verbal, ele vai indicar uma ação ocorrida no passado antes de uma outra ação também ocorrida no passado. Como assim? Veja um exemplo. Quando eu voltei do trabalho, ou seja, aqui é uma ação no passado, tá? Meus filhos já tinham ido dormir. Essa ação dos meus filhos já terem ido dormir é a ação 1. Qual é a ação 2? Eu voltar do trabalho. Então, eu tenho uma ação finalizada no passado antes de uma outra ação também finalizada no passado. Isso aí é um dos principais usos do pretérito mais que perfeito composto. Há também outros usos, né, desse pretérito. Por exemplo, falar de um fato vagamente situado no passado. Ele havia se casado e havia tido filhos. Ele tinha se casado e tinha tido filhos. Estou falando de alguma coisa que aconteceu. Estou comentando sobre alguém. Não, mas nesse período aqui, nesse ano, ele tinha se casado e já tinha tido filhos. Então, eu estou contando algo sobre alguém. Não, eu procurei em todos os lugares, mas as chaves tinham desaparecido. Olha, tinham desaparecido. Então, eu também estou falando aqui de uma situação vaga no passado, tá? Não necessariamente de uma ação que terminou antes de outra ação, tá? Eu posso também utilizar para falar de um fato passado em relação ao momento presente, quando eu quero atenuar ali uma afirmação ou um pedido. Vejamos, eu tinha vindo para te convencer da verdade. Qual era o objetivo que eu vim aqui, né? Eu tinha vindo para te convencer da verdade. Então, eu estou falando de uma ação no passado, que eu venho falar com você no presente da minha intenção. Eu tinha vindo falar sobre um aumento, eu tinha vindo perguntar sobre você, por exemplo. Tá? Então, nós temos aqui esses usos para falar de uma situação anterior a outra, também no passado, a falar de um fato, de uma circunstância vagamente situado no passado e de um fato passado em relação ao momento presente para atenuar uma afirmação ou um pedido. Como que eu tenho a formação do pretérito mais que perfeito composto? É muito fácil. Eu vou ter o verbo ter no pretérito perfeito, tá? Mais o verbo principal no particípio passado. Lembrando que eu posso ter o verbo ter ou o verbo haver. Por que que eu utilizo o verbo ter? Porque é muito mais comum na língua portuguesa você ouvir, escrever e ver o verbo ter. Então você vai dizer: eu tinha estudado, eu tinha trabalhado, eu tinha comido, você tinha feito, você tinha ido, ela tinha trabalhado, ela tinha estudado, ele tinha se casado. Você vai utilizar nesse jeito. Lembrando que na aula que eu falei do pretérito perfeito composto, eu já expliquei sobre os verbos terminados em AR, ER e IR para se ter o particípio passado e também comentei sobre os particípios irregulares. Então, não vou repetir isso aqui. E você, qualquer dúvida, você revisa a aula de pretérito perfeito composto. Isso aqui é muito simples. Se você quiser falar de uma situação passada, anterior a uma outra situação passada, meu pai chegou em casa, eu já tinha parado de estudar. Pronto, eu já tinha parado de estudar, é o meu pretérito perfeito composto. Ele já tinha se casado quando estava na faculdade. Ele já tinha 3 filhos, já tinha tido 3 filhos quando conheceu a outra esposa.
Pronto, você está falando, utilizando aqui o pretérito mais que perfeito composto. Não vamos trabalhar com conjugação, eu quero que você entenda o uso desse tempo verbal e, em caso de dúvida, fale comigo, tudo bem? Um beijo para você, fica com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!